Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Nilton Adriano dos Santos Gomes, sou professor colaborador no ITA, no curso de especialização em análise do ambiente eletromagnético e pesquisador visitante no INPE. Estamos aqui apresentando o trabalho intitulado Predição Radar do Míssil de Cruzeiro Tomahawk em banda L, baseado na RCS dinâmica. Isso é um trabalho fruto de uma orientação realizada no CEAI de 2021 pelo primeiro-tenente Lucas Pires, que é coautor deste trabalho, e juntamente com o Major Richard, nós orientamos esse militar. E juntamente conosco, fazendo parte, fomos coautores, o pesquisador Baldão do INPE, que também é colaborador do ITA, e o pesquisador Braulio, que também é colaborador no INPE. Bem, vamos seguir o seguinte roteiro. Inicialmente vamos apresentar uma introdução sobre o que é o míssil Tomahawk, a fundamentação teórica sobre o tema, materiais e métodos, na sequência os resultados obtidos e as discussões sobre o trabalho apresentado e as conclusões realizadas. Bem, iniciamos pela introdução. As bombas V1 alemãs, elas são as precursoras dos mísseis de cruzeiro do período da Segunda Guerra Mundial. Foram elas que iniciaram todo o processo de desenvolver uma bomba guiada. O míssil de cruzeiro, ele é considerado um míssil que tem uma velocidade constante, podendo ser supersônico, subsônico ou hipersônico, com trajetória retilínea e alta manobrabilidade e baixa altitude. Em 1999, o Exército Brasileiro inicia o desenvolvimento de um míssil de cruzeiro nacional, que é o AVTM-300, com a empresa Avibras, aqui de São José dos Campos. Na verdade, eles estão ainda em processo de homologação desse míssil. Fundamentação teórica. Então, o míssil de cruzeiro Tomahawk, ele entrou em operação em 1973, tendo batismo de fogo na Guerra do Golfo em 91. É um míssil de ataque terrestre, Então ela tem são versões que foram sendo modernizadas com o decorrer dos anos, sendo a Block 2 em 1984, a Block 3 em 1993, a Block 4 em 2004 e a Block 5 em 2021, que é a última versão desenvolvida. Atualmente a Block 4 e a 5 são as operacionais nas forças americanas e inglesas. Aqui nós temos uma foto do BGM-109D. Atualmente ele é fabricado pela Raytheon, dos Estados Unidos. Possui um peso estimado em 1.600 kg, as dimensões de 5,56 metros de comprimento e 2,67 metros de envergadura, uma velocidade média aí de 480 nós e uma altitude operacional de 98 pés a 200 pés, podendo ser lançado de sistemas navais como submarinos e navios ou aéreo como o B-52. Bem, aqui uma pequena descrição do método de lançamento. Ele lançado de um navio, fazendo manobras de correção através de um sistema chamado TERCOM, que é um guiamento por imagem de solo e radar altímetro, e um sistema chamado DS-MAC, que faz a correlação de imagens digitais previamente adquiridas comparadas com as que estão implantadas no sistema do míssil e fazendo suas correções de rota até chegar ao alvo, voando justamente a baixa altitude devido ao radar altímetro, como sistema de controle de altitude. E, consequentemente, para haver a detecção desse tipo de míssil, é necessária a utilização de um radar. E a equação radar é a base para entendermos como é que o radar funciona. E, consequentemente, essa equação está disposta aqui na apresentação.
onde os dados do radar são colocados como referência, sendo que o único elemento que não está dependente do radar em si é o RCS do alvo. Então, para haver a detecção é necessária uma potência de recepção mínima que vai justamente correlacionar com a potência de detecção e, no caso, a potência refletida pelo míssil, e a partir daquele momento ele é detectado em função desse sinal de eco. Bem, então, para podermos trabalharmos com esse tipo de equacionamento, é necessário utilizarmos um modelo hipotético de radar, e nós colocamos aqui no trabalho, para ser a referência de detecção desse tipo de artefato militar. O que é importante é que ele tenha uma amplitude, um alcance máximo não ambíguo de 32 milhas e um PFA de 2 vezes 10 a menos 8. Esse dado é importante para utilizarmos uma outra técnica de detecção. Então, nós estamos usando a técnica do RCS. Então, a RCS, na verdade, ela é a relação entre o campo elétrico incidente que sai da antena do radar ao tocar na estrutura do alvo, que no caso aqui é o míssil Tomahawk. Ele terá um espalhamento das ondas eletromagnéticas em sua estrutura e apresentará um campo elétrico espalhado. E esse campo elétrico espalhado, ao retornar para o radar, ele tem a correlação da RCS, que é justamente a relação entre o campo elétrico espalhado e o campo elétrico incidente. Isso é dado em metros quadrados, em função do ângulo de elevação e o ângulo de azimuth, e pode ser dado também em dBSM. Com esse resultado aqui, através da equação radar, é calculado o alcance estimado do alvo, em função do tempo. Existe também a necessidade de utilizar o conceito de probabilidade de detecção, que é PD. Ela corresponde o quê? A função de densidade de probabilidade de detecção de um alvo realizado pelo receptor do radar, em função da relação sinal-ruído e a probabilidade de falso alarme. A função de densidade de probabilidade para a flutuação, né, que é o que ocorre com um alvo voando, em função do tempo, a RCS foi desenvolvida por Sweeling, né, esse estudo da flutuação da RCS. O Sweeling calculou vários modelos, sendo o modelo 1, 2, 3, 4 e 5 os atualmente utilizados. No nosso trabalho, nós utilizamos o caso 5 de Sweeling. Tá? Materiais e métodos. Bem, então, de posse de um desenho, que é o CAD do míssil Tomahawk, foram, na escala 1:1, foram construídos a modelagem de eletromagnética, em que são emitidos as ondas em uma determinada frequência, que no caso a frequência do radar hipotético em 1.32 GHz, utilizando o método assintótico de cálculo, com a polarização horizontal, e o material empregado no míssil é o PEC, que equivale ao metal. A modelagem dinâmica do míssil. Então, a ideia é que o míssil ele faça um tráfego, né, um movimento cruzando a radial do radar, numa altitude Z, pré-programada, né, que de acordo com a tabela aqui, nós temos as altitudes de 98 pés, 164, 300 pés e 500 pés. Consequentemente, vai haver uma detecção em determinado ponto, em que vai ser dado a detecção em relação à variável x, tanto na aproximação como na evasão, sendo o x positivo a aproximação e o x negativo a evasão, quer dizer, se afastando do radar.
Resultados e discussões. Então é obtido aqui a RCS na estática, o espectrograma, que é justamente a distribuição da RCS em função dos ângulos de azimuth e os ângulos de elevação, sendo que o maior RCS está em 34.12 dBsm e o menor em menos 48.18. E observando que as laterais, que são os ângulos aqui de 90 e 270, são as maiores RCS do míssil Tomahawk. Isso é possível ser visualizado através do diagrama polar. Então, o diagrama polar é mostrado justamente as RCS em todos os ângulos azimutais. E esse círculo aqui em vermelho corresponde ao RCS de 0 dBsm a 1 metro quadrado, como referência, que é justamente a RCS humana, média. Então, a RCS frontal, de modo geral, e a traseira do míssil, elas estão basicamente abaixo desses valores aí, sendo as laterais bem elevadas. Então, fazendo a análise da probabilidade a análise da RCS dinâmica, é observado que tanto na aproximação como na evasão, os valores ficam basicamente constantes, tanto a 98 pés, 164 pés, a 300 pés e a 500 pés. Isso é condensado na tabela, né, de aproximação nas altitudes em estudo e na evasão. Então, obtém-se uma RCS média de aproximação de 1,5 dBsm e uma na evasão de menos 3,9 na evasão. A partir deste termo é definido a predição de alcance. Então, essa predição de alcance é realizada para as 4 altitudes, 98 pés, 164, 300 pés e 500 pés, sendo que no gráfico é apresentada a probabilidade de detecção em função da posição. A primeira detecção, a seta para cima equivale à detecção, e a seta para baixo à não detecção. Então ele transita de uma probabilidade 0 para uma probabilidade de 1 e de uma probabilidade de 1 para a probabilidade de 0, sendo que o x igual a 0 é a posição do radar. Bem, aqui nós temos uma RCS, ou melhor, um alcance médio de aproximação de 19,9 milhas e uma evasão de 15,3 milhas. Tanto na aproximação como na evasão, a previsão desse radar é 32 milhas, mas no caso da aproximação ele teve uma redução de 37,8% e na evasão de 52,2%. Aqui nós temos o intervalo de detecção tanto na aproximação como na evasão e, consequentemente, o tempo de exposição do míssil, tanto na aproximação e na evasão, nas condições de altitude estudada. Conclusão. O Tomahawk possui uma RCS dinâmica média na aproximação no valor de 1,5 dBsm, que equivale a 1,41 metros quadrados, e um valor médio de menos 3,9 dBsm na evasão, que é 0,41 metros quadrados. Né? Esses valores eles são obtidos sem o uso de matérias absorvedoras na estrutura. Isso implica que pode ser menor. Há uma degradação do alcance radar na aproximação de 37,8 e na evasão de 52,2. E os tempos de detecção na aproximação ficaram em 2 minutos e 15 segundos e na evasão de 1 minuto e 41 segundos. O uso desses métodos computacionais eles permitem fazer uma análise de predição da RCS e uma condição estática e dinâmica, estimando o alcance de detecção nas frequências em estudo. Né?
Então, esses resultados capacitam o melhor planejamento operacional da defesa antiaérea, apoiando o processo decisório no intuito de se elevar a robustez contra mísseis de cruzeiro com os perfis funcionais do BGM Tomahawk. Bem, seguimos todo este roteiro e agradecemos tanto ao ITA como ao INPE pela a estrutura cedida deste trabalho. Muito obrigado.